Programa Bate-Papo das 6 especial com os candidatos a prefeito de Linhares. Apoio institucional Uniscan, Rio Doce Radiologia, Unicor, Pagoto Seguros, VIG Construção e Acabamento, Óticas Diniz, Clínica de Olhos Bortotti e Adel, Associação para o Desenvolvimento de Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos, começa o nosso bate-papo das 6 eleições 2020, né? Desde a última terça-feira a gente deu início a essa sequência de programas especiais tratando aqui das eleições 2020, recebendo os candidatos a prefeito aqui no município de Linhares. Momento em que a Rede Sim cumpre o seu papel de veículo de comunicação, seu compromisso com a democracia, a ordem das entrevistas, como nós já dissemos e reforçamos, ela foi definida em sorteio realizado aqui na Rede Sim, com a presença das coligações, e cada candidato terá essa 1 hora para a gente conversar aqui sobre os mais diversos temas, né, os mais diversos assuntos, responder questões de entidades aqui da sociedade civil, da população em geral e temas de assuntos que nos interessam, né, que envolvem a todos nós. Eu agradeço a sua audiência, você de casa, você que também nos ouve pela Rádio Sim, estamos em transmissão simultânea desse programa Bate-Papo das 6. Seguindo a ordem, então, definida em sorteio, nós recebemos hoje a candidata a prefeita de Linhares, Eliana Dadalto, do Podemos, para a gente fazer essa conversa. Boa noite, candidata, bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Cláudio. Eu estou muito bem, graças a Deus, bem motivada, está aí, né? Agradeço também a participação de quem está nos assistindo, cumprimento todos que estão nos assistindo neste momento. É importante a democracia ter esse momento especial. E agradeço e parabenizo a TV Sim por essa iniciativa, né, de mostrar, de apresentar os candidatos, mesmo porque nesse tempo de pandemia a gente precisa levar as nossas mensagens para as residências, para todos aqueles que ainda não sabem, muitos ainda nem sabem quem são os candidatos. Então é importante a gente estar participando deste momento e estou aí, mais uma vez, candidata. A minha trajetória política... eu sou professora. Hoje, aliás, é o dia do professor, né? Sim, sou professora com muito orgulho. E quero parabenizar todos os professores que se dedicam com tanto amor, com tanta dedicação, se dedicam com tanto amor, com coração. Eu digo sempre, é com o coração que o professor trabalha, que a gente percebe, né? Eu caminho muito, eu visito muitas escolas, eu tenho esse hábito de, quando deputada, sempre visitava as escolas, ouvir, né, os professores, e aí eu percebo como o professor quer se doar, quer fazer o melhor para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Por isso que eu estou, né, nessa missão. Eu costumo dizer que é uma missão, eu na política, né? Como eu falei, sou professora, trabalhei na década de 1980 em escola municipal, Marília de Resende, fui professora durante 6 anos, sala de aula, e também diretora da escola, peguei a direção dessa escola por 2 anos. Em seguida, fui empresária, me afastei da educação e... Foi empreender, né? Fui empreendedora, fui empresária durante 17 anos, muitos vestiram a pequerrucho, acredito, talvez você tenha vestido, né? Muito a provavelmente. pequerrucho. Em seguida, fui convidada para assumir a Secretaria de Assistência Social. E falo para vocês que estão me ouvindo, foi o melhor momento da minha vida. Por quê? Porque ali dentro, né, da assistência social, eu como uma pessoa cristã, que sempre fui ativa dentro da igreja, você sabe muito bem, né, Cláudia, que a gente te conheço dentro da Renovação Carismática Católica há 20 anos, e quando eu entrei ali, eu percebi que ali era um espaço justamente para eu fazer aquilo que Deus, né,
nos pede de amar o próximo, de cuidar das pessoas. E foi lá na assistência social que a gente realizou tantos trabalhos que me projetou na política. Eu nem esperava entrar na política e depois vim candidata a deputada federal, tive uma votação expressiva. Daí, em 2012, vim candidata a vice-prefeita. Nós nos elegemos com o prefeito na época, na ocasião, apesar de que, né, eu me dediquei, eu fiz meu papel de vice, tentaram, eu costumo dizer, me botar dentro de uma caixinha, mas não conseguiram, porque quem me conhece sabe que eu entro dentro de um projeto, eu entro 100%. E aí eu me dediquei, nesse período que eu fui vice-prefeita, até me emociona, que eu me senti até, de uma certa forma, humilhada, né? Que depois eu fiz meu trabalho da mesma forma, tanto é que eu fui eleita em 2014 como deputada estadual. Logo em seguida, né? Logo em seguida, sem o apoio de nenhuma autoridade política aqui em Linhares, eu fui eleita. E lá na Assembleia consegui fazer um trabalho que, graças a Deus, eu saí de cabeça erguida, não fui reeleita, mas deixei um legado lá na Assembleia, sabe? E depois disputei prefeita, né, em 2016, fui a segunda colocada, e em 2018 vim candidata a deputada estadual, como eu falei, fiquei como suplente, e estou aí, né, agora disputando, mais uma vez prefeita. Tá joia. Eliana, candidata, nós, até para o público de casa entender, né, para quem vem acompanhando as nossas sequências, né, a nossa sequência de entrevistas, de bate-papo, esse programa vai até às 19 horas. Aqui nós temos os mais diversos assuntos, né, os temas gerais, do qual a gente vai conversar aqui, e a sociedade civil organizada, entidades, né, previamente gravadas, seus devidos representantes mandaram as gravações de perguntas feitas a cada candidato que disputa as eleições de Linhares, e a população. Fomos às ruas também ouvir o povo e saber, né, o anseio da população de Linhares. Então, para a gente começar a destrinchar os assuntos, gostaria que a senhora, por gentileza, nessa urna retirasse um assunto, um tema, né, que a gente pudesse iniciar a nossa conversa aqui, por gentileza. Educação. Educação. Hoje é dia do professor, né? A gente já começa com um tema. Olha, que coisa boa. Não, vou aproveitar, porque educação, eu sou professora, parabenizar os professores, né? Como eu falei, professores que estão aí sempre trabalhando com as nossas crianças, os nossos adolescentes, são mulheres e homens, né, professores e professoras que merecem o meu respeito, o meu carinho, porque tenho uma grande admiração por ser professora. Eu escolhi essa profissão porque gosto de cuidar das pessoas. E os professores também têm esse perfil, né, os professores. Eliana, e aí, vai. Pode continuar. Pois é, educação. Bom, a educação, o que é que nós precisamos para Linhares? A educação. Eu caminhando, isso eu falo desde quando deputada estadual, eu fui observando, né, como eu falo, visito muito as escolas, e fui percebendo o que precisa mudar dentro da educação, o que precisa fazer com que o professor, o educador, fique motivado. Apesar de que ele já é motivado por si só, mas ele vai ficar muito mais com o que nós precisamos voltar com o plano de cargo e salário. Nós precisamos voltar, porque não é justo os nossos professores, né, não ter esse valor devido, que é um direito que eles têm. Nós vamos voltar com esse plano de cargo e salário, pode ter certeza, professor, professora. Também nós vamos ter uma equipe multidisciplinar na educação. Nas escolas? Né? Na educação. De modo geral. Isso aí nós vamos fazer de um modo geral, porque a gente não tem como colocar dentro da escola. Em cada escola. Não tem como, né, mesmo porque vai ser feito de forma assim. Nós vamos fazer polos, vamos colocar polos para poder funcionar dessa forma. O que é a equipe multidisciplinar? É um profissional da assistência social, profissional também psicólogo, nós precisamos de um psicopedagogo, a gente precisa dentro da educação, a gente precisa de fonoaudiólogo, por quê? Eu percebo, e como deputada, eu também entrei com esse projeto, mas foi arquivado lá na Assembleia, porque isso aí, claro, onera o Estado, foi a justificativa, mas eu também fiz indicação ao governo do Estado. Só que eu vejo que é um investimento, não é onerar, não é despesa para o Estado, e sim é um investimento.
Por quê? A partir do momento que a gente está vendo aí as famílias, né, muitas famílias de baixa renda, principalmente nessas escolas de risco social, há necessidade desses profissionais. Então, esses profissionais eles vão atuar justamente nessas áreas de vulnerabilidade social. Para dar um suporte ali. Isso aí. Um exemplo, gente, olha só o que aconteceu em Linhares. Eu estava deputada, né, eu digo que é um falso, né? Isso aí não é um líder religioso, né, que você viu, assassinou 2 crianças e os alunos, os professores não têm condições de detectar isso aí. E isso aí é papel justamente desses profissionais, que aí eles vão verificar se algo está acontecendo nessa família. E aí a assistente social vai lá também faz, apesar de que já tem, aí alguns até falam, mas já tem os CRAS, né? Eu conheço a política pública da assistência social. Os CRAS, claro, é um projeto para justamente, é uma política pública justamente para atender as famílias. Mas a ideia é ampliar Só isso que mais. Nós vamos ampliar, porque muitas vezes, eu quando secretária eu via isso, que a educação muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo lá na Secretaria da Assistência Social. A gente tinha essa dificuldade. Então, tendo esse profissional da equipe multidisciplinar na educação, como o IFES já existe no IFES. Então, a gente quer trazer a experiência do IFES, né, que a gente tem lá no IFES, para a escola municipal, da rede municipal. E também outro projeto que a gente tem para a educação é uma verba, nós vamos destinar uma verba para as escolas. Por quê, Cláudio? O que acontece? Eu fui diretora e sei, e até hoje acontece isso, até hoje não mudou. O diretor ele tem que fazer um reparozinho na escola, ele tem que ligar lá para a Secretaria de Obras, ou Serviço Urbano, para poder fazer uma capina, né? Uma capina na escola, e aí fica dias e dias. E por que não ter uma verba justamente para esses, né? Para esse fim, para poder, às vezes, a escola quer programar um passeio com essas crianças. As crianças de baixa renda não têm conhecimento de nada fora da escola. Então, a gente precisa também desse recurso para dar condições para o diretor trabalhar bem. Cada escola teria esse fundo lá, essa verba. Cada escola Mas como é que faz a gestão desse dinheiro? Não? Pois é, a gestão desse dinheiro é justamente na educação. A educação, Secretaria de Educação, né, nós vamos fazer com que, e com o conselho funcionando, tá? A gente precisa dos conselhos funcionando, porque, claro, tudo que tem que é dinheiro público, né? Dinheiro público tem que ser fiscalizado. Então, os conselhos também vão funcionar para fiscalizar, né? De forma honesta, que nós queremos um governo transparente e honesto, né? Certo. Então, a gente vai fazer desta forma. E também diretores de escola. Eu fui diretora de escola, isso há, como falei, 30 anos atrás, e ainda continua do mesmo jeito. O diretor, não compensa o diretor sair de uma sala de aula e pegar uma direção da escola. Fica limitado o trabalho? Fica muito limitado. E a responsabilidade tão grande, a responsabilidade maior, sendo que ele não tem esse benefício a mais, entendeu? Então, a gente precisa ver isso também. Tá, joia. Ainda falando de educação, Eliana, aproveitar que a senhora tocou nesse assunto aí da estrutura das escolas, um índice que é muito buscado, né, pelos gestores no Brasil inteiro é o IDEB, né, que traz um raio-x, um retrato de como está a educação. E no Espírito Santo, em linhas gerais, a gente tem visto uma leve melhora, mas ainda estamos aquém do esperado. Né? Qual a sua ideia com relação a isso, a melhorar essa qualidade do que é ensinado para que os alunos possam aprender esse conhecimento? Pois é, a gente precisa muito, né, que nossas crianças e adolescentes desenvolvam isso, né? A gente precisa que como eu falo, quando você motiva o professor, quando você dá todo esse suporte para a escola, automaticamente o IDEB também melhora. Então, assim, eu vejo que está faltando isso, mais atenção para a educação. Eu costumo dizer que eu quero fazer de Linhares, quando prefeita, nós vamos fazer a educação referência no estado do Espírito Santo, assim como eu fiz na assistência social. Na assistência social nós passamos a ser referência, né? Quando secretária da assistência, foi 2005 a 2008, do governo de Zé Carlos Elias, que fez um excelente trabalho aqui em Linhares, né? E implantamos a assistência social, que não existia nem secretaria. Então, assim, e ele teve graças a Deus, né, teve esse coração
né, que Zé Carlos tem de olhar para as pessoas, foi aonde ele implantou a secretaria. Eu fiquei lá, né, como secretária, e a gente conseguiu trazer os CRAS para funcionar, que até hoje funciona, as políticas públicas, o ProJovem, né, o NASE, o Núcleo de Atendimento Socioeducativo, nós trouxemos para Linhares, Bolsa Família de 2.000, chegamos a 8.000 famílias cadastradas. Então, nós passamos a ser referência na assistência social. Então, a ideia é fazer a educação também se tornar referência. Também, isso aí. Nós queremos fazer a educação ser referência no estado do Espírito Santo. Tá, joia. Vamos dando sequência. Eu vou pedir para a senhora, para a gente tirar mais um tema para que a gente possa falar dos mais diversos assuntos possíveis, né, dentro aqui do nosso tema. São assuntos livres aqui, os assuntos diversos de interesse. Emprego. Emprego, né? Nossa. Sobretudo para o público jovem. Aí, aliás, um momento que não é muito favorável com relação ao emprego. O que a senhora planeja, se caso seja eleita, com relação à geração de emprego e renda? Pois é, a gente está percebendo, né, está vindo grandes empresas aqui para Linhares, mas nós precisamos preparar os nossos jovens, sabe? 80%, a gente sabe que 80% dos colaboradores dessas empresas estão vindo de fora. E aí a minha grande preocupação, cadê os nossos jovens daqui de Linhares? O que está sendo preparado para eles? Eu caminho, eu visito muito os bairros de famílias de baixa renda, e eu percebo, Cláudio, que muitos jovens estão ociosos, muitos. Então, a gente precisa preparar esses jovens para essa demanda, essas empresas que estão chegando aí, né? E a gente vai, dentro do meu mandato, agora pós-pandemia, né? A gente precisa preparar isso e nós vamos implantar um comitê com a sociedade civil e o poder público, para a gente discutir isso aí, de forma que eu vejo que o comitê vai nos dar também um norte, né, de como que nós vamos trabalhar com essa pandemia, de dar também condições para esses nossos jovens terem oportunidade. E a gente está percebendo que o tráfico está aí, está se preparando, está aliciando os nossos jovens, e a gente não pode deixar isso acontecer no município. Aliás, uma das grandes queixas do jovem é a falta de oportunidade do primeiro emprego, né? Sim, também. Isso aí, nós vamos incentivar as empresas, vamos conversar com as empresas para dar oportunidade a esses jovens, porque eu vejo assim, as pessoas às vezes reclamam da violência, a violência está tão alta, mas o que nós estamos fazendo como cidadão? O que você está fazendo aí como empresário? Vamos colaborar. A nossa gestão vai ser uma gestão participativa, a gente vai ter uma gestão participativa com toda a sociedade participando. É isso que eu quero para esse governo, para o nosso governo. Você pretende investir em oferta de cursos profissionalizantes para esses jovens? Sim, isso aí, nós vamos oferecer cursos profissionalizantes, e principalmente lá nessa região, porque muitas vezes as pessoas nem vão fazer os cursos, não têm condições de pagar uma passagem para fazer o curso. Nós vamos oferecer dentro do bairro, desse bairro, para que ele possa, para que esse adolescente, esse jovem, possa se preparar e não ter a necessidade de se deslocar, né? Que muitas vezes ele não tem condições nem de pagar uma passagem. Por isso que às vezes ele fica fora. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos cuidar das pessoas. É isso que nós vamos fazer. Tá certo. Mais um tema, por gentileza, Eliana, para a gente... São 3, né? E mais um tema. Vamos seguindo aqui no nosso bate-papo, mais um assunto para a gente tratar aqui. Vamos falar agora sobre... Linhares no pós-pandemia. Pode mostrar para a câmera aqui, para quem está em casa Acabei acompanhando. de falar, Linhares, né? no pós-pandemia. Aliás, como esperar? A gente está nesse período aí de isolamento, né, economia retraída. O que a gente pode vislumbrar Linhares daqui a 10, 20, 30 anos? Pois é, eu acredito, eu tenho muita fé, sabe, Cláudio? Você sabe disso. Eu creio que pós-pandemia, essa pandemia veio justamente para a gente fazer uma reflexão, da gente cuidar mais, de olhar mais para as pessoas. Agora eu percebo como que as pessoas estão preocupadas, né? Às vezes está ficando distante. Eu, por exemplo, já tem quase um mês que eu não vejo meus netos, e a gente percebe, porque eu estou andando muito, né? Caminhando muito. Então, assim, eu preferi me distanciar um pouco. E aí a gente percebe que as pessoas estão com medo do futuro. Então, mas eu não creio que o futuro vai ser bom para nós, sim. Eu costumo dizer que é Deus que vai nos governar, sabe como? Então eu tenho esperança que as coisas vão melhorar, sim, para todos. A gente não pode perder a esperança. E a gente tem que fazer a nossa parte, claro, né? Orar, e também a oração é orar e botar em ação. E nós vamos fazer isso quando... chegando à Prefeitura de Linhares, vocês podem ter certeza, vai ser uma participação de todos, o povo vai ser ouvido. O município pode voltar, né, a retomar a atividade produtiva com mais força no pós-pandemia,
confirmando essa liderança, porque muito se fala que Linhares é essa liderança no norte, não, no estado do Espírito Santo. A senhora acredita nesse sentido? Claro, eu vejo assim, em tempo de pandemia, a gente vê que os empresários de imóveis mesmo, né, assim, de mall ali, a gente está vendo, eu visitei hoje mesmo a empresa de imóveis, e a gente percebe que em plena pandemia houve um desenvolvimento, não houve uma retração da economia, não, pelo contrário. Então, assim, a gente percebe que, com certeza, nós vamos ter dias melhores, eu creio nisso, nos unindo, né? Nós precisamos nos unir, né? Um orçamento do município de Linhares quase passando de 800 milhões, a gente trabalhando de forma enxuta, né? Claro, a gente vai priorizar os serviços, vamos dar continuidade daquilo que iniciou, né? Eu costumo falar isso, quando secretário eu fiz isso, o que é bom a gente continua e a gente potencializa, né? E nós vamos fazer isso, nós vamos potencializar o que é bom, né? E vamos implantar, sim, serviço, porque nós vamos ter uma economia, nós vamos economizar bem, a gente tem uma equipe muito capacitada para poder fazer esse trabalho dentro do município de Linhares. Tá certo. Gente, esse é o nosso bate-papo das 6, hoje recebendo a candidata pelo Podemos, a candidata Eliana Dadalto, candidata a prefeito do município de Linhares, seguindo a ordem, né, definida em sorteio com todos os candidatos. 6 candidatos passarão por essa bancada aqui, para que você, eleitor, você cidadão linharense, possa preparar o seu voto, decidir, né, tomar a sua decisão para o dia 15 de novembro e escolher o futuro gestor, futuro prefeito ou prefeita aqui do município de Linhares. Né, pela ordem do sorteio, a Eliana é a nossa convidada de hoje. Seguiremos nesta sexta, na terça que vem e na quarta, fechando então o ciclo com 6 candidatos. Teremos também entrevistas via rádio, né? A Rádio Massa também fará uma sequência de uma semana com entrevistas com os candidatos a partir de 7h30 da manhã, já na próxima segunda-feira. E dia 10 de novembro, está todo mundo convidado, já anota aí na sua agenda, o nosso grande debate no novo auditório da CDL no bairro Colina, transmissão ao vivo aqui pela TV Sim, a partir das 19 horas, para você também acompanhar as propostas de cada candidato para o município de Linhares. Eliana, mais uma vez, por gentileza, vamos selecionar mais um tema. Pode escolher um tema aí, pode pegar mais um. Isso, para a gente conversar um pouco sobre outros assuntos, né? São muitos assuntos que envolvem a sociedade. Saneamento básico, né? Sim. Em relação a saneamento básico, né, oferta de água, né, água tratada em casa, rede de esgoto, qual a sua proposta? Essa semana, né, mesmo, eu visitei, aliás, visito, né, esses bairros de famílias de baixa renda. O que a gente está percebendo? Muito esgoto, né, que, infelizmente, em Linhares não temos 100% tratado, nós não temos o esgoto 100% tratado, e famílias que, às vezes, o esgoto está até voltando, porque as ETs não estão funcionando, né? A estação de tratamento de esgoto não está funcionando, e nós precisamos colocar para funcionar. Precisamos colocar para funcionar, porque não é justo. Eu vi, assim, nós fizemos até um vídeo falando sobre a questão da lagoa, né? Lagoa poluída, justamente os peixes boiando ali. Essa semana nós vimos isso, foi dia 12, acho que foi dia das crianças que aconteceu isso, né? Foi no dia 12. E é lamentável a gente ver isso. Por quê? Aquilo que aconteceu, gente, é esgoto que está indo para as nossas lagoas. Então, a gente nós não podemos admitir isso, sabe, Cláudio? A gente precisa cuidar das nossas lagoas também, mas primeiro nós temos que tratar os nossos, né, as redes de esgoto, que está aí tem determinados locais que tem esgoto a céu aberto aqui em Linhares. Então, a gente vai tratar, a gente vai trazer, né, esse recurso do governo federal. A gente sabe que existe um projeto do governo federal, justamente para poder dar dar condições, dar mais estrutura para os municípios, né, de saneamento. A gente vai ter isso. E nós vamos trabalhar com muita responsabilidade sobre esse tema. Eliana, hoje nós temos o SAAI, que é a autarquia que cuida disso, né, que é responsável por fornecer água tratada na casa dos moradores, a coleta e tratamento de esgoto, né? A estrutura que o SAAI tem hoje, você acredita que é possível atender? Porque o município só cresce, né? Sim. Há a possibilidade de que, muito em breve, Linhares tenha aí 200 mil habitantes. O SAAI tem capacidade para dar essa assistência ao povo? O SAAI, acho que você se recorda, né, quando pensavam em privatizar o SAAI, eu fui contra,
fui contra a privatização e continuo, porque eu acho que água, eu sempre falo, água, gente, água é um direito de todos nós pagamos água, sendo que Linhares tem tantas lagoas, né? Então, eu acho um absurdo esse negócio de privatizar. Sou contra não sou contra todo tipo de privatização, não, quero deixar bem claro. Mas o SAAI, eu sou contra. Você acha que não há, porque não mesmo porque nós vamos ter esse recurso do governo federal agora, né? Nós temos aí para chegar esses recursos do governo federal justamente voltado para o abastecimento de água, sobre também tratamento de esgoto. Nós vamos ter tudo isso aí futuramente, né? Muito se fala até, por exemplo, que a CESAM assumiu recentemente em Aracruz, né? A CESAM, que é uma sociedade de economia mista do Estado. Se eleita no seu governo, não vai ter isso. O SAAI continuará. Pois é, o SAAI vai continuar sim. O SAAI vai continuar. A gente vai, né, eu tenho certeza, como eu falo, trabalhando com transparência, não colocar os conselhos, como eu falo, vai funcionar, nós vamos ter meio ambiente, todos os conselhos vão funcionar e vão fiscalizar, e nós vamos ter transparência no nosso governo. E por isso que eu creio que nós vamos conseguir atender toda a população. Tá joia. Gente, antes de irmos para o intervalo, nosso primeiro intervalo, quero agradecer ao pessoal de casa, né? Nossa produção informando aqui que muitas mensagens chegando. Obviamente, a gente precisa seguir aqui a sequência, né, de mensagens, de perguntas. Daqui a pouco a candidata vai responder. O povo fala, o povo nas ruas e também as entidades. Mas eu agradeço muito a você de casa se manifestando, acompanhando a nossa audiência cada vez maior. É o nosso dever, né, como veículo de comunicação, trazer aqui as propostas de cada candidato e assim a gente segue. Eliana, eu peço por gentileza mais um tema antes de a gente ir para o intervalo, para que a gente possa conversar também sobre mais um assunto de relevância, um assunto importante para a nossa comunidade. Por gentileza, para a nossa Câmara. Políticas públicas para as mulheres. O público feminino que tem cada vez mais ganhado espaço na sociedade. Sim. Como é que a mulher vai ser tratada no seu governo, caso seja eleita? Nós precisamos ter um conselho da mulher ativo, né? Porque a gente sabe que não existe o conselho da mulher e precisamos ter. Vice-prefeita, agora eu lembrei, me recordei agora. Vice-prefeita, eu lutei muito para que Linhares nós não tínhamos a Vara Especial de Violência Doméstica. E eu fui várias vezes à Vitória, nos fóruns, e uma das idas que eu fui no Tribunal de Justiça, eu estive dentro do gabinete do desembargador Pedro Valceu Rosa e solicitei uma Vara Especial de Violência Doméstica. E, na ocasião, 4 meses em seguida, após 4 meses, a Vara Especial de Violência Doméstica chegou em Linhares. No dia da inauguração, nem mencionaram o meu nome, mas eu registrava tudo nas redes sociais. Eu colocava tudo lá nas redes sociais, por isso que eu fui eleita depois deputada. Porque eu trabalhei, eu não deixei de fazer o meu papel de vice, sabe? Eu trabalhei, como eu falei, eu fazia as demandas, eu não tinha gabinete, mas meu gabinete era itinerante. Eu fazia isso quando vice-prefeita, tanto é que eu fui eleita. E nós trouxemos para Linhares a Vara Especial de Violência Doméstica. E fiquei muito feliz, mesmo que não mencionaram o meu nome, mas pelo menos o povo foi atendido, né? A população foi atendida. E eu fico feliz quando eu vejo isso acontecer, sabe? Eu quero que as pessoas sejam atendidas. E aí a violência doméstica, a mulher, nós precisamos de um conselho em Linhares, não existe conselho da mulher. Primeira coisa que fazer é um conselho, nós vamos trabalhar para que a mulher... essa semana me aconteceu um assassinato, eu conheci essa mulher, essa menina, eu estive com ela na pracinha lá do Linhares, do Interlagos 2, e eu fiquei assim, muito, muito triste de saber que mais uma mulher foi assassinada em Linhares. Então, o índice de violência de Linhares é altíssimo e a gente precisa combater a violência. A senhora acha que é preciso ampliar um pouco mais a visão? Porque, assim, quando se fala de violência com a mulher, a gente já pensa logo no trabalho da polícia, que é muito importante, mas é preciso ampliar um pouco esse leque? Sim, claro, a gente precisa também ter... A mulher, muitas vezes, ela não denuncia o agressor porque ela depende, né? Financeiramente, ela depende dele. Então, ela começa... E muitas perdoam. Né? Acontece isso também. E aí, o que a gente precisa fazer? Nós temos que ter uma casa, né? Na verdade, vamos ter um projeto, uma instituição voltada para a mulher, diante de toda essa violência que nós estamos vivendo. Aí também, quando deputada, agora eu me recordei também, eu fiz parte lá na Assembleia, eu era
procuradora da mulher. Eu era subprocuradora da mulher. E eu cobrei, na época, participei até de um evento aqui na Câmara Municipal, cobrei até da Pâmela, vereadora, para que as câmaras, e Soretama eu consegui. Soretama, a vereadora Jaqueline, minha amiga, tem essa sensibilidade, ela conseguiu implantar dentro da Câmara Municipal de Soretama essa Procuradoria da Mulher. E isso, a gente estava propagando isso, né? Quando deputada, nós fizemos isso. E eu era subprocuradora da mulher lá na Assembleia, né? A Janete Sá, presidente, e eu A sua ideia é tentar expandir isso também para o município? Isso aí, nós precisamos nas câmaras municipais, a gente precisa. Nós precisamos ampliar o número de mulheres também nas câmaras. Exato. É um grande desejo que eu tenho, porque nós precisamos nos defender. A mulher precisa valorizar a mulher precisa entender que nós precisamos desse espaço de poder. E, muitas vezes, 52% do eleitorado é feminino. E a mulher tem essa dificuldade de votar na mulher. Então, é isso que eu vejo que nós precisamos mudar. Mulheres, a partir do momento que nós valorizarmos nós estamos... Os homens são mais corporativistas, eu percebo isso. A mulher, ela tem uma certa resistência com a própria mulher. Então, isso não pode acontecer com a gente, não é isso? Tá, joia. Obrigado, candidata, por esse primeiro momento de conversa, né? Chegamos à primeira metade, ao final da primeira metade do nosso bate-papo das 6, hoje recebendo a candidata do Podemos, Eliana Dadalto, falando sobre os mais diversos temas, assuntos de interesse de toda a sociedade linharense. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos respondendo a perguntas das entidades aqui do município de Linhares e também da população nas ruas. O bate-papo das 6 retorna daqui a pouquinho. De volta, minha gente, com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6, especial Eleições 2020, recebendo os candidatos à Prefeitura de Linhares. Hoje a nossa convidada é Eliana Dadalto, do Podemos. Lembrando a ordem, né, das entrevistas, dos programas, do Bate-Papo, tivemos no dia 13 Marcos Garcia, ontem, dia 14, tivemos Lucas Escaramuça e hoje recebendo Eliana Dadalto. Nesta sexta-feira, dia 16, Igor Belúcio, do PSOL. Na terça-feira, dia 20, o professor Antônio de Freitas, do PT. E na quarta, dia 21, Guerino Zanon, do MDB, estará aqui conosco. Lembrando que a partir desse segundo bloco, agora nós vamos ter as perguntas das entidades, do povo, da população de Linhares. Quero agradecer a participação das entidades aqui, o público evangélico, né, que participa conosco, a ADEL, que é a Associação para o Desenvolvimento de Linhares, a Igreja Católica também, né, enviou sua pergunta, o representante, e a maçonaria, né, são as entidades que estão na urna aqui, outras que já participaram conosco, a OAB, por exemplo, já fez sua pergunta à candidata, e aí eu vou pedir à candidata Eliana Dadalto para tirar uma entidade, né, mais uma entidade, para que a gente possa veicular ali a pergunta, por gentileza. Igreja Evangélica... Pode mostrar para a nossa câmera aqui. Renato Pirovani. Pastor Renato Pirovani, representando aqui o público evangélico, né? Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, representando aqui o público evangélico de modo geral. Sim. Produção, por gentileza, vamos colocar o vídeo, né? A pergunta do pastor Renato Pirovani em nome do público evangélico. Meu nome é Renato Pirovani, sou pastor, vice-presidente da AD Linhares. A minha pergunta para o candidato a prefeito de Linhares é: nos próximos 4 anos, qual será o espaço da igreja na administração pública? Muito bem, parabéns pela pergunta, pastor Renato. Eu tenho um carinho muito grande pelos pastores, visito muitas igrejas quando eu sou convidada, tá? As igrejas evangélicas, sou católica, mas tenho um carinho muito grande. Nós somos cristãos, né, Cláudia? Nós somos cristãos, defendemos, né, Jesus Cristo, nós somos seguidores de Jesus Cristo, mas cada um, né, eu costumo dizer, aonde ele se sente bem, ele tem que ficar. Eu sempre falo isso. E digo o 4 anos, né, de como que vai ser a relação com os evangélicos. Pode ter certeza disso. Como eu tive ontem numa igreja evangélica, já fui várias vezes em cultos, como eu falei, quando eu sou convidada, nós vamos ter uma relação muito boa com as lideranças religiosas. Não só os evangélicos, mas também católicos. A gente tem que voltar com aqueles eventos que a gente tinha, né? Eu achava tão bacana dos evangélicos. A gente tem que voltar com esses eventos. Vamos voltar.
pode ter certeza, quando eu falo que a gente vai combater a violência, nós precisamos das lideranças religiosas para participar junto conosco. Eu sempre falo isso, não adianta, o poder público não faz sozinho, né, eu falo isso para os evangélicos, né, para os pastores, o poder público não faz sozinho, a gente não consegue atingir toda a população, mas aí as igrejas estão aí, que conhecem os problemas, conhecem a realidade de cada família, pode muito bem nos ajudar. E nós vamos contar com cada um de vocês, pode ter certeza disso. Vocês vão ser peças fundamentais dentro do nosso governo. Mesmo porque eu tenho meu vice que é evangélico, né? O nosso vice, Oséias Farias, ele é evangélico e eu sou católica. Olha que coisa boa. A gente fez uma dupla que dá para atender todos, né? Valeu a pergunta, gostei muito. Parabéns, obrigada, tá? Você considera, Eliana, que nesse contexto a igreja ela tem um papel social também? Ela ajuda nesse Com certeza, eu vejo muitos trabalhos. Inclusive, quando secretária da Assistência Social, o Resgate São Francisco mesmo, foi um projeto que iniciou, você sabe disso, né? Iniciou dentro da igreja, eu participava também. E foi justamente Zé Carlos Elias, teve essa sensibilidade de apoiar o projeto, que eu, como secretária, apresentei para ele o projeto, Resgate São Francisco de Assis, imediatamente ele deu um maior apoio, e nós implantamos aí, junto com o poder público, eu lembro, a igreja, né, a Igreja Católica, foi implantado esse projeto social, Resgate São Francisco de Assis. E a gente chega lá e vê que está crescendo cada vez mais, né? Quantos dependentes químicos que estão aí dentro, quem não conhece, lá no Farias, tá? É um projeto fantástico. E o Altamir, né, que é o diretor, lá, que é o presidente, né, dessa instituição, e a gente vê quantas pessoas que são recuperadas. Claro que a gente percebe que muitos, quando voltam, há reincidência, mas a maioria, a gente percebe que são recuperados. E é um trabalho social que tem que ser permanente, né? Sim, e os evangélicos também, né? Tem uma relação muito boa com o pastor da Wellington, pastor da Igreja Nova Aliança, ele também com o projeto lá em Soretama, a gente, quando deputada, a gente sempre visitava, né? E a gente procurou dar essa força também, né, para o projeto, mas a gente pode ampliar esses projetos em Linhares. A gente precisa justamente das lideranças religiosas. E podem contar com a Eliana, prefeita, nós vamos trabalhar intensamente para combater a violência em Linhares. Tá joia. Agradeço ao pastor Renato Pirovani, né, falando em nome do público evangélico, então agradeço pela pergunta, né, mais uma entidade participando do nosso bate-papo, contribuindo, né, para a construção desse diálogo aqui, levando até você, cidadão, a oportunidade de conhecer as propostas, né, os projetos de cada candidato à Prefeitura de Linhares. Vamos só trocar a urna de lado aqui, por gentileza, candidata, porque aqui nós temos a população, né? Nós somos as ruas, ouvir o povo. Por gentileza, vamos tirar aí uma pessoa que vai fazer uma pergunta. Almiro Santos, é de Santa Cruz. Almiro Santos, Santa Cruz. Almiro Santos. Produção, por gentileza, vamos colocar a pergunta do Almiro Santos, né? Dando a sua contribuição também, agradeço a população das ruas, que pergunta hoje para a candidata Eliana Dadalto. Eu sou Almiro Santos, moro no bairro Santa Cruz, e o que eu quero para principalmente meu bairro ali é melhoria na área da infraestrutura, de saúde, saneamento básico. Pronto, é isso aí. Isso é um assunto que você já disse, né? Falando sobre saneamento. Muito bem, Almiro, parabéns pela pergunta, a gente agradece pela sua participação, mas é como ele falou, saúde, né? Saúde depois da violência, a violência é o maior problema que nós temos em Linhares hoje, é o alto índice de violência, mas também depois em seguida vem a saúde. Por que acontece em Linhares? Eu gosto de falar assim sobre isso, porque eu lutei também lá na Assembleia, quando deputada. O que acontece, e principalmente ali em Santa Cruz, eu visito muito esses bairros, estive lá por várias vezes, e o problema é esse mesmo, foi esse que o senhor relatou aí para a gente. E o que a gente precisa ali no Santa Cruz? Nós precisamos botar os postinhos para funcionar 100%. E de que forma que a gente vai colocar para funcionar? Estadualizando o HGL. A única forma que eu vejo, porque, como eu falei, deputada, eu iniciei lá atrás essa luta, essa batalha, né, para a estadualização. Por quê? Quase 100 milhões anual do orçamento do município vai para o HGL, que é municipal, é o único
É o único município que tem um hospital municipal. Você sabia, Cláudio? No estado do Espírito Santo, só Linhares. E aí, o gestor público, o prefeito, envia esse recurso, quase 100 milhões, que não atende só o nosso povo, atende também os bairros, não, os municípios, né? Os municípios vizinhos, e também o sul da Bahia, municípios do sul da Bahia. Aqui vem, que é um hospital de portas abertas, tem que atender, e não atende só o nosso povo. E aí, esse recurso poderia estar distribuindo nas unidades de saúde, está faltando ali. Está faltando médico, a gente sabe disso, falta os exames. Hoje as pessoas saem daqui para ir para Colatina ou para Vitória. E eu, quando deputada, eu visitei o município de Colatina. Colatina é um município menor do que Linhares, com o desenvolvimento econômico menor do que Linhares, tem 7 hospitais e 2 do Estado. A senhora acha que com o Estado assumindo a HGL, isso sobra um pouco de recurso para melhorar essa estrutura? Claro que sim, vai sobrar. De sobra unidade sim. E tal. Claro, nós vamos estar colocando para funcionar nas unidades de saúde, esses profissionais, né? E também os exames, que as pessoas saem daqui para fazer exame fora. Então, assim, não é só o Santa Cruz, não. Eu visitei várias famílias de baixa renda que estão com esse problema. Tem pessoas que têm anos que estão aí precisando de exame, precisando de um tratamento, e não tem. Linhares não merece isso, não, gente. A gente precisa de uma saúde de qualidade aqui. O município é rico. Lá em São Mateus, também, 3 hospitais, tem uma maternidade, tem um hospital do Estado e tem um hospital meridional que equivale a 2 nossos aqui. E o povo aqui fica nessa penúria. Então, assim, chegando à prefeitura, já está em processo de estadualização. Como eu falei, eu lutei muito. O ex-governador, no final do mandato dele, ele entrou com um processo de estadualização. O imóvel já foi transferido, mas a gestão continua ainda no município. A sua ideia é acelerar esse processo? Acelerar, porque já deu início. Então, eu cobrei, mesmo sendo sem mandato, eu costumo dizer, eu sou uma cidadã linharense, eu cobrei. Eu liguei para o Nésio, que é o secretário de Estado da Saúde, para cobrar, cadê o nosso hospital, cadê o HGL, a estadualização? E eu tenho uma relação boa com ele, né? Ele me atende sempre quando eu ligo. Ele falou, calma, Eliana, calma, deixa passar a pandemia, que nós vamos estadualizar. Então é isso, o governo assumindo, aí a prefeitura vai ter mais dinheiro para distribuir nos postinhos de saúde. Tá certo. Vamos, por gentileza, Eliana, escolher mais uma pessoa, aqui, por favor, da nossa comunidade, população nas ruas, também opinando, perguntando aqui aos candidatos, a proposta de cada um. Cleidiane Ferron, Movelar, bairro Movelar. Isso, Cleidiane, obrigado pela participação. Vou pedir a nossa produção, por gentileza, vamos colocar a pergunta da Cleidiane, né, que participa conosco nesta noite no bate-papo, recebendo a candidata Eliana Dadaldo. Sou Cleidiane do bairro Movelar e eu gostaria de melhoras na segurança dos bairros, né, que estão muito perigosos, mais policiamento, né, mais atenção para a segurança da nossa cidade. Muito bem, Cleidiane. Eu falei que Linhares está muito violenta, lembra que eu falei? E é isso aí, parabéns pela pergunta, mas nós temos solução para esse problema, tá? Claro que a gente não vai acabar com a violência, não vou aqui mentir para vocês, né? Mas nós vamos minimizar, nós vamos diminuir. De que forma? Nós vamos diminuir a violência da seguinte forma. Eu, quando deputada, eu cobrava muito do governo do Estado mais efetivos para Linhares. E eu sei que o Estado sempre segura mais para a Grande Vitória, né? E Linhares, depois da capital, da Grande Vitória, é o município mais violento do Estado do Espírito Santo. E nós precisamos eliminar isso. De que forma? Diminuir, como eu falei. De que forma? A gente pode fazer o seguinte, a gente vai... a Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal de Linhares, a gente vai aumentar esse efetivo, a gente precisa fazer isso, né? Nós vamos equipar também a Guarda Municipal. Eu, quando deputada, eu destinei emenda parlamentar por 2 vezes. Por uma vez, perdeu. A emenda não chegou porque o município não conseguiu apresentar a documentação, né? Porque isso depende também do município. Perdeu uma viatura para a Guarda Municipal. Quando comemorou 50 anos, eu fiz lá na Assembleia um evento também para comemorar os 50 anos da Guarda Civil Municipal de Linhares. E, de presente, eu destinei essa emenda que não chegou. Mas, depois, em seguida, nós destinamos um veículo que está aí atendendo a população, né? E nós vamos fazer o seguinte, mais um projeto bacana que a gente vai minimizar essa violência.
trazendo, junto com o governo do Estado, claro, em parceria, o Concel participando, né, o Concel vai participar junto conosco, que a gente vai destinar esse recurso para trazer o policial da reserva. Os policiais que estão na reserva, aposentados, né? Voltarão para a ativa e nós vamos pagar. Eu vejo assim, o município tem que dar garantia de segurança para a nossa população. E quantos que estão aí, estão vendo as lojas, né, do centro da cidade, as lojas lindas, aí sendo arrombadas. Então, a violência não está só lá na periferia, não está só lá nos bairros não gosto de falar periferia, né? É bairro de famílias de baixa renda. Não está só ali, não, está também lá no centro da cidade. Então, a gente vai melhorar a violência de Linhares com esse projeto. Pode ter certeza disso. Nós vamos ter também a escola militar em Linhares, detalhe, que é um projeto que nós temos, já foi inaugurada recentemente, nosso presidente estadual... É uma parceria com o governo federal? Gilson Daniel, ele inaugurou já lá. Em Viana. Ele é do Podemos também. Temos também uma prefeita de Montanha, Iraci, minha amiga, que já implantou também em Montanha. Então a ideia é Linhares também ter uma escola dessa. Linhares também tem uma escola dessa, militar, porque o pai vai ter que vai ter mais uma opção para poder colocar seu filho, né? Mas nós vamos priorizar as crianças de famílias de baixa renda. Tá joia, candidato. Aí nós vamos diminuir a violência desse jeito, né? Importante, né? Agradeço pelas respostas, né, aos nossos entrevistados, a população nas ruas. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltamos com o nosso último bloco, as considerações finais da candidata Eliana Dadalto do Podemos. Até já. A gente de volta com os minutos finais do nosso bate-papo das 6, especial Eleições 2020, já agradecendo aqui a presença da candidata Eliana Dadalto do Podemos, convidando você para que nessa sexta-feira acompanhe mais um bate-papo. Vamos receber o candidato do PSOL, Igor Belúcio, né, seguindo a ordem definida em sorteio. Dia 10 de novembro, anote aí, o grande debate direto do novo auditório da CDL Linhares, no bairro Colina. Candidata, nos nossos minutos finais, aí, nossos 5 minutos finais de bate-papo, queria que a senhora aproveitasse para fazer suas considerações aqui e agradecer desde já a sua presença. Sim, eu quero responder também, voltando, o pastor Renato, que eu acabei, me fugiu um pouco, mas dentro também do nosso governo, as lideranças religiosas, pastores, assim como outros, né, nós vamos ter dentro do nosso governo, a participação dentro do nosso governo desses, né, dessas lideranças religiosas, porque eles vão fazer um trabalho junto conosco, né, como eu falei, de combate à violência. Tá? E também, né, nós temos um projeto para Linhares, porque quando secretária da Assistência Social, e que infelizmente foi extinto, nós vamos voltar com o projeto da Cesta Básica da Construção. Imagine, né, as famílias que estão aí com as suas casinhas, eu passei e vi muitas famílias de baixa renda que não têm condições, estão colocando varanda para ser até sala. Então, a gente percebe assim, meu Deus, isso tem que acabar, a gente precisa resolver esses problemas também dessas famílias, né? E, quando a gente faz isso, a gente vai gerar emprego para as pessoas, que nós vamos ter os mutirão da construção, e dessa forma todos vão ter sua renda, né? Nós vamos fazer um mutirão da construção. Olha que bacana, um projeto desse, voltado para as famílias de baixa renda, e assim nós vamos ter tranquilidade. E dessa forma, nosso município vai ter tranquilidade. As pessoas serão enxergadas, e assim nós não vamos precisar de ficar aí, né, entrando na criminalidade. Por isso que eu quero ser prefeita de Linhares, porque a gente pode fazer isso, pode ter certeza disso. Mas também eu quero agradecer neste momento, né? Também a Faceli, né, que eu acabei na educação, a Faceli também não está esquecida, não, tá? Na nossa administração, nós vamos, um grande sonho dos alunos lá da escola, da Faceli, da faculdade, é de ter o diretor sendo eleito pela equipe, né? Pela equipe da educação, os alunos também, de eleger o seu diretor. Isso é muito importante, nós vamos aumentar os cursos da Faceli também, tá? Isso está dentro do nosso plano de governo, pode olhar lá, tá? Eu acabei esquecendo de falar dentro da educação, por isso que eu estou fazendo, dentro dessas considerações, esse comentário. Bom, eu quero dizer para todos, gente, a eleição está se aproximando, é importante vocês analisarem, olha a vida, né, o passado de cada candidato, né, o candidato que realmente tem um coração que vai fazer com que a gestão seja humanizada.
É isso que nós queremos no nosso governo. Nós vamos, sim, claro, nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento de Linhares. Linhares desenvolve muito economicamente, né? As empresas querem se instalar em Linhares, pelo fato de que nós estamos na área da Sudene, a gente tem aí, a logística é muito favorável, estamos próximos de Vitória, da capital. Também, né, nós temos incentivos fiscais, mas nós precisamos cuidar das pessoas. Nós temos que ter esse equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio, gente. As pessoas precisam ser cuidadas e o desenvolvimento econômico também, claro. É os dois, nós precisamos dos dois. Não podemos, essa balança não pode ficar o cuidado com as pessoas abaixo e desenvolvimento econômico acima, né? Então, nós precisamos de estar no equilíbrio. E essa balança vai se equilibrar no nosso governo. Por isso que eu quero pedir a vocês, analisem bem. Eu digo sempre que quem vai governar a nossa cidade será Deus, tá? Porque eu sou uma pessoa que busco muito a Deus, né? Eu tenho... quem me conhece sabe, né, da minha trajetória dentro da igreja também. Fui ministra de Eucaristia, ministra de Eucaristia há 12 anos, fui catequista. E quero transformar tudo aquilo que está dentro do meu coração para a nossa cidade. É missão. Política é missão. A gente não pode se perpetuar em poder. Eu sou contra a perpetuação. Eu acho que a gente precisa de ter pessoas que possam contribuir. E eu quero fazer isso. Eu quero deixar um legado, assim como eu deixei na assistência social. Um legado dentro do meu município de Linhares. Lá na Assembleia, os colegas deputados falam que eu sou uma deputada de férias, que eu sou primeira suplente. Mas eu falo sempre, eu prefiro ficar em Linhares, porque lá eu quero deixar a minha marca, da marca de uma mulher, a primeira mulher prefeita de Linhares, fui a primeira vice-prefeita, fui a primeira deputada eleita e quero ser a primeira prefeita de Linhares com o voto de vocês, votando no 19, né, vai votar em Eliana Dadalto, Oséias Farias, e digo, né, a passagem bíblica que está sempre na minha mente. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Está lá no Salmo 33:12, e a gente acredita, eu sei que Deus vai estar nos acompanhando, vai estar nos dando sabedoria, e a gente vai ter como fazer de Linhares uma cidade prazerosa de morar, né? Não adianta você ter um palácio em que as pessoas que estão aí residindo não estão felizes. Eu quero fazer nós queremos ter o palácio, mas queremos as famílias, as pessoas felizes dentro desse palácio. Por isso que eu estou deputada, peço mais uma vez, 19, você está votando em Eliana Dadalto. Obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho que eu venho sendo recebida nas casas, né, nos bairros. Muito bom, está sendo muito bom esse momento. Eu gosto muito de política, porque eu gosto de ver as pessoas. E quero também parabenizar mais uma vez, sabe, Cláudio? Parabéns pelo programa. Eu quero parabenizar a diretoria, na pessoa de Giovanni, né, que teve essa ideia de fazer com que a gente participe mais junto com a população que muitas vezes não conhece a gente, né? Não tem esse conhecimento. Okay? Então, Deus abençoe a todos. E vamos lá nas urnas, dia 15, votar no 19. Abraço a todos. Obrigado, Eliana, pela presença. Agradecemos a candidata Eliana Dadalto, do Podemos, né? E mais uma vez, reforçando, convidamos você para o bate-papo desta sexta-feira, recebendo o candidato pelo PSOL, Igor Belus. Minha gente, esta é a nossa proposta, né? A proposta da Rede Sim, levar até você os projetos, né, as propostas de cada candidato que irão passar, os que já passaram aqui, para que você possa formular o seu pensamento, a sua opinião e tomar a sua decisão até o dia 15 de novembro, dando o seu voto. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Continue conosco na TV Sim, canal do Espírito Santo. Programa Bate-Papo das 6 especial com os candidatos a prefeito de Linhares. Apoio institucional Uniscan, Rio Doce Radiologia, Unicor, Pagoto Seguros, VIG Construção e Acabamento, Óticas Diniz, Clínica de Olhos Bortotti e Adel, Associação para o Desenvolvimento de Linhares. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan.
Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.